Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vanner Muniz, eu faço parte da equipe do Urbanidade, sou supervisor atualmente e eu estou passando para dar um recado sobre os sorteios que a gente tem feito no nosso Instagram. A gente já fez o primeiro sorteio, inclusive parabéns ao ganhador, o Matheus Borges, do Espírito Santo. Se você quiser participar dos nossos próximos sorteios, a gente ainda terá pelo menos uns 9 sorteios pela frente ao longo deste ano. Basta nos seguir no nosso Instagram, o @urbanidadespodcast. Então, por favor, façam parte. Os livros são ótimos, são publicações do Centro de Estudos da Metrópole. E é isso. Um bom episódio e até mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Ana, a sua anfitriã, e hoje eu estou na companhia da Isis Fernandes. E aí, Isis, tudo bem? Olá, Ana, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito feliz também de estar aqui com você, Isis. E também do Bruno Borges. Tudo bem por aí, Bruno? Ei, Ana, ei, Isis. Tudo bem por aqui? Sempre muito bom estar no Urbanidades. E já convidando a nossa audiência para seguir o Urbanidades nas nossas redes. No Twitter você pode pesquisar por Urbanidades FM, no Instagram Urbanidades Podcast, no Spotify Urbanidades. Nós estamos também nos outros agregadores de podcast. E o Urbandata Brasil tem a sua página no Facebook que você também pode encontrar. Perfeito, Bruno. Obrigada pelo lembrete. Hoje nós temos o prazer de receber no nosso podcast o Mauro Amoroso e o Diego Peralta, que são autores do artigo sobre periferias urbanas e favelas, análise da produção acadêmica sobre os espaços urbanos de moradia popular no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mauro e Diego, muito obrigada por estarem hoje conosco. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ana. Aproveito aqui para agradecer mais uma vez o convite de toda a equipe Urbandata. Desde já minha boa noite para Ana, para o Bruno, para Isis, para todo mundo que está ouvindo a gente e para o meu querido camarada Diego. E aí, Mauro? E aí, pessoal? É um prazer ter sido convidado para o Urbanidades. Primeira vez aqui do outro lado da entrevista e estou muito animado de estar participando. Que maravilha! Antes de começar a conversa, eu vou pedir para que vocês se apresentem, pode ser? Contem um pouquinho sobre vocês, sobre as trajetórias, Mauro, Diego, para que a gente conheça os nossos convidados. Claro, vamos lá. Meu nome é Mauro Amoroso, sou historiador de formação em teimosia. Atualmente eu sou professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é a unidade da UERJ localizada em Duque de Caxias. Tenho estudado aí os temas das favelas desde a graduação, para vocês terem uma ideia. Desenvolvi mestrado e doutorado sobre o tema e que a gente vai falar um pouquinho hoje. Também acabei realizando uma pesquisa de pós-doutorado para debater esse tema, que é interessante numa perspectiva, porque a historiografia ela aborda muito pouco a questão das favelas. Tanto que eu estou aqui no meio de ciências sociais, de um grupo de pesquisa dentro das ciências sociais, e é importante a gente ressaltar isso para justamente chamar atenção para a necessidade desse maior olhar da história das favelas, porque uma das coisas que eu mais debato em minha pesquisa é isso, chamar atenção. Primeiro, favela tem história, favela é história, e valorizar as favelas, as periferias urbanas e todos os espaços de moradia informal do Brasil como parte da história não da cidade, mas do próprio país. Meu nome é Diego Peralta, sou estudante de mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. Sou orientando da professora Bianca Freire Medeiros. No mestrado eu estudo um coletivo de audiovisual aqui da periferia de São Paulo, que é o Coletivo da Quebrada. Inclusive é assim que vocês podem procurar nas redes sociais. E os temas da mobilidade urbana e do próprio cinema de periferia. Participo como colaborador no Urbandata desde 2019, que foi a ocasião que eu conheci o Mauro e pude participar do levantamento bibliográfico do projeto de pós-doutorado dele. Genial, Mauro. Genial, Diego. Obrigada por se apresentarem. Então, para começar a nossa conversa, eu vou até aproveitar a palavra do Diego e pedir, Diego, será que você, enquanto colaborador do Urbandata, de longa data, você poderia nos explicar rapidamente para a audiência o que é o Urbandata Brasil, tanto em termos da história, da plataforma e das atividades realizadas? E também, se você pudesse, explicar um pouquinho mais especificamente sobre o projeto do SP em Teses? Certo, vamos lá. O Urbandata Brasil, ele é uma plataforma e também um grupo de pesquisadores e bolsistas que compõem esse projeto, que é um banco de dados bibliográfico sobre a produção acadêmica que versa sobre as questões urbanas brasileiras. Foi fundado em 91
pela Lícia do Prado Valadares, que foi uma importantíssima socióloga das questões urbanas lá do Rio de Janeiro. E desde 2015, o Urban Data Brasil ele faz parte do Centro de Estudos da Metrópole, que é um centro de estudos vinculado tanto à FAPESP quanto à Universidade de São Paulo. Então, essa migração lá do Rio de Janeiro para a Universidade de São Paulo foi feita pela professora Bianca Freire Medeiros, que é a coordenadora até o momento. O Urban Data Brasil ele reúne, então, toda a vasta produção acadêmica sobre as questões urbanas brasileiras, desde teses, dissertações, artigos de periódicos, de eventos acadêmicos e muitos outros formatos possíveis. E, recentemente, foi criado a plataforma online, no site onde a gente pode fazer as pesquisas e também inserir a nossa produção. Então, caso quem esteja escutando seja um pesquisador dos estudos urbanos, está mais do que convidado e convidada a conhecer a plataforma do Urban Data Brasil e contribuir com a sua produção. Além dessa plataforma, o Urban Data Brasil tem outras iniciativas, como o próprio podcast que você está escutando, e as redes sociais e também projetos de levantamentos específicos, como é o São Paulo em Teses. Então, a própria Lícia do Prado Valadares já fez uma publicação do São Paulo em Teses que foi divulgado em 2005. O São Paulo em Teses é como se fosse um grande compêndio de toda a produção de teses de doutorado que versam sobre a questão urbana paulista do estado de São Paulo. O seu primeiro volume, a sua primeira edição, ela vai dos idos mais ou menos de 1940 até 2005. Atualmente, um dos projetos é a atualização desse compêndio entre os anos de 2005 e 2015. É muito importante falar sobre o São Paulo em Teses, porque o nosso levantamento, que teve como consequência tanto a pesquisa de pós-doutorado do Mauro, quanto também o nosso artigo, se vincula muito fortemente com o São Paulo em Teses. Foi uma colaboração, uma contrapartida entre o pós-doutorado do Mauro e o São Paulo em Teses de maneira geral. Mas a gente vai falar melhor disso. Maravilha, Diego. Muito obrigada por explicar. É sempre importante lembrar da história incrível que tem o Urban Data e também dos projetos. E é por isso, inclusive, que a gente está aqui conversando sobre o artigo de vocês, que tanto usa da base para os levantamentos que vocês fizeram, quanto também se refere tanto a São Paulo quanto o Rio de Janeiro. Então, para começar um pouco, agora especificamente falando sobre o artigo de vocês poderiam nos contar sobre a metodologia da pesquisa? Então, se possível, passando pelos filtros que vocês empregaram para realizarem levantamentos, os empecilhos encontrados e também os objetivos gerais da pesquisa. Diego bem chamou a atenção, essa pesquisa ela nasce do meu pós-doutorado, que na verdade eu já conheço a Bianca, o trabalho do Urban Data de longa, vai ficar meio repetitivo, é de longa data isso. Quando eu conheci a Bianca, eu estava entrando no CPDOC para fazer o doutorado, ela ainda estava dando aula lá, e o trabalho do Urban Data conheci através da saudosa Lícia Valadares, aí, que é uma referência para todos nós. E eu sempre tive essa curiosidade de pensar a categoria favela, primeiro os regionalismos com relação a essa categoria favela, porque o que acontece? Eu brinco até muito com os meus colegas de debate, que a gente tem que tomar cuidado para não carioquizar muito essa questão da moradia popular no Rio, achar que tudo é favela, de que todas as características de moradias populares, as habitações são iguais, que isso daí é um lugar comum que a gente vê em filmes, muitas vezes notícias da grande imprensa, e eu sempre quis pensar nisso. Acaba que a gente pega a favela carioca, que é por onde eu vi, periferia paulista também, aí para utilizar todo o material levantado pelo Urban Data. E a partir de então eu quis pensar esses espaços como eles são refletidos dentro da pós-graduação. A partir daí nós fizemos um filtro dos programas que nós sabemos que já são programas que tradicionalmente estudam esses espaços de moradia popular, como o planejamento urbano, arquitetura e as ciências sociais, principalmente. Mas a gente quis incluir também a história, porque é o meu campo de formação, e a educação, que atualmente eu leciono numa faculdade de educação, numa faculdade de pedagogia. Então, eu queria ver como é que esses dois campos contribuíam, mesmo sabendo que eles não contribuíam tanto, embora a educação tenha contribuído cada vez mais. Foi um dos dados que a gente localizou aí na nossa pesquisa, no nosso levantamento. Então, a gente quis pensar como é que essas diferenças que esses espaços têm pensado as favelas e as periferias urbanas. Então, a partir daí, a gente chegou nesse universo para ser delimitado. A busca seria a partir desses dois termos. Depois, nós chegamos à conclusão que não seriam abordados apenas programas que fossem do Rio de São Paulo, mas que falassem também sobre Rio e São Paulo. A partir daí, a gente acha um material também interessante, embora não muito quantitativo, mas é importante para ver o escopo desses dois espaços. E
as categorias analíticas do próprio vocabulário controlado do Urban Data, que a gente usou para pensar de forma mais qualitativa esse vasto levantamento que a gente achou. Acho que é isso que o Mauro estava dizendo. A formulação da questão dele de pós-doutorado, principalmente essa comparação dos regionalismos dentro dos estudos sobre espaços de moradia popular, que a gente foi desdobrando nossos termos de pesquisa e nossas estratégias. Então a gente partiu primeiramente do catálogo de teses e dissertações da CAPES, que é uma iniciativa incrível do nosso Ministério da Educação, que é essa facilitação no acesso à produção acadêmica das universidades públicas e privadas de todo o Brasil, né? Então é uma fonte muito importante, tanto para os outros levantamentos do Urban Data, quanto principalmente aqui para o nosso trabalho. Então, a partir do catálogo de teses da CAPES, a gente determinou ali um período, que foi entre 1987 e 2015. Esse período ele conversa com o recorte do São Paulo em Teses, que se encerra em 2015, e se inicia em 1987 por conta da disponibilidade de dados da própria plataforma da CAPES. A partir disso, a gente foi fazendo sucessivos filtros, recortando o nosso corpus de dados. Então, a gente usou basicamente assim uma metodologia de revisão sistemática, em que a gente, principalmente no texto, tentou trazer de maneira bem descritiva quais foram os critérios de seleção, de inclusão e de exclusão de trabalhos. A gente passa de centenas de milhares de trabalhos para um corpus final de 224 produções. Todas elas teses de doutorado, das áreas e dos programas de pós-graduação já citados pelo Mauro, que falassem sobre esses espaços de moradia popular no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Não confundindo com produções de universidades paulistas e fluminenses, mas sim que falassem sobre os espaços paulistas e fluminenses. Foi utilizado para isso linguagem de programação, para fazer essa manipulação de dados textuais. A gente usou o R, que é uma linguagem de programação voltada para análise de dados, open source, então tem muitos cursos por aí, você consegue baixar o software e utilizar livremente. Tem uma comunidade muito grande que produz pacotes, tem diversas funções, essas funções de manipulação de texto, e o que foi possível então a gente criar essa base de dados recortada para a gente fazer as nossas análises. É importante também a gente acrescentar que além desse referencial teórico espacial, a gente também ficou interessado em levantar o gênero dos autores para depois relacionar essa questão aos temas, ao próprio vocabulário temático do Urban Data, para tentar entender esse perfil de quem está pesquisando, por que está pesquisando, e a partir daí tentar chegar a algumas conclusões. Que é claro que a gente achou um material riquíssimo, que ainda vai dar muito campo para análise, mas a gente tentou pelo menos estabelecer algumas conclusões preliminares nesse sentido. Acho que é muito importante ressaltar que a gente se valeu muito do tesauro de áreas temáticas do Urban Data, que é uma espécie de vocabulário controlado, que possui 35 áreas temáticas, que tem a pretensão de englobar todas as possibilidades em termos de tema dentro dos estudos urbanos. E a partir da classificação nessas áreas temáticas, a gente consegue fazer cruzamentos muito interessantes para entender esse panorama dos estudos urbanos, sobretudo sobre o nosso tema de espaços de moradia popular. Que maravilha, gostei muito, gente. Parabéns. A gente queria saber um pouco mais sobre isso. Quais áreas temáticas são mais frequentes nas teses de doutorado sobre favelas e periferias urbanas, de acordo com esse vocabulário controlado do Urban Data Brasil? E também de que forma o mapeamento das especificidades regionais entre Rio e São Paulo pode contribuir para uma melhor compreensão da complexidade interna das favelas e periferias, bem como suas relações com o espaço urbano. É interessante, o que essa pesquisa chamou bem a atenção é justamente o aspecto regional forte desses dois termos. A gente colocou dados sobre isso no arquivo, como é que a palavra favela, o quanto ela aparece em percentual de teses, quando a gente fala de São Paulo é muito pouco, e o inverso acontece no Rio de Janeiro. O termo periferia é muito pouco utilizado. Primeiro, interessante a gente pensar a historicidade dessas duas palavras, como é que elas têm uma carga regional muito forte, assim como no sul do Brasil algumas pessoas falam vila, ou nos mocambos recifenses. Eu acho que é interessante, principalmente falando como historiador, primeiramente a gente entender a especificidade desses termos enquanto eles são muito ligados às histórias locais de cada cidade que eles possuem. E até pensar em termos de capitais, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, como é que o termo favela, que é um termo bem característico da capital, como é que ele vai sendo se apropriado por outras cidades do próprio estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que em São Paulo você também possa ter referências interessantes
sobre esse tema. O termo periferia urbana ele é muito carregado da capital, mas se a gente vai pro ABC, se a gente vai pros municípios do interior, como é que esse termo de periferia urbana é pensado? Enfim, você me fez uma pergunta, acabei jogando uma outra pergunta que pode virar uma outra pesquisa, então em breve eu tô indo aí perturbar vocês de novo. Mas enquanto isso não acontece, é interessante pensar nesse tema. E a outra questão é que as palavras do vocabulário controlado que mais aparecem também são muito relativas nesse sentido. Por exemplo, a gente tem até alguns dados interessantes, porque você tem um certo senso comum que associa muito favela à questão de violência. Mas a gente pega esse vocabulário controlado e lembrando, nós pegamos produções que datam desde os anos 80, o termo violência como assunto não está entre os 3 primeiros. Então é interessante pensar logo nesse sentido. E em São Paulo também foi a mesma coisa, sendo que em São Paulo o termo violência ele ainda aparece menos enquanto categoria de estudo. Então, na verdade, varia muito das especificidades regionais de cada tema. E eu acho que isso reforça a importância da história dos espaços de moradia popular para você entender a história dessas cidades, não apenas Rio e São Paulo, mas qualquer cidade. Eu gosto muito de contar uma história, porque eu fui professor da rede municipal do Rio de Janeiro, eu dava aula em Vila Kennedy, que é uma favela que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, perto de Bangu, que é um bairro da zona oeste bem tradicional, que tem uma história operária, uma fábrica bem forte. Vila Kennedy ela foi criada na remoção das favelas ocorridas durante a ditadura militar nos anos 60, foi uma das primeiras. Não tem esse nome à toa, teve verba da USAID, teve verba norte-americana, e ela tem uma estátua da liberdade, porque ela nasce como um bairro. Depois que ela é considerada favela, ela tem uma estátua da liberdade, bem em seu centro. Quando eu dava aula lá, eu perguntava pros meus alunos, né, vem cá, o que vocês pensam de história da cidade? Aí começava, Rio de Janeiro é Ipanema, Vinícius, Bossa Nova. Vem cá, mas vocês estão perto disso? Isso diz respeito à história de vocês? E você acha que a história de cidade é só a história de estar longe do que vocês moram, do que vocês frequentam? Isso chamava atenção pra eles. Não, peraí. Aí eles começavam a raciocinar sobre a nossa estátua da liberdade pequena, o cachorro-quente da esquina. Eu gosto de falar isso pra chamar atenção de como é que a gente tem que o tempo inteiro, não só a possibilidade, mas a necessidade de se pensar a história dessas cidades a partir da história de seu espaço de moradia popular. Isso fica bem evidente quando a gente vê essas especificidades, essas diferenças das palavras que aparecem no vocabulário. Eu acho muito interessante como a empiria, esse levantamento de dados, mostra o que vários pesquisadores, né, mas a própria Alicia falava, que não existe uma favela só, não existe algo unívoco e só abarca um sentido, que são todos territórios idênticos. Pelo contrário, é um universo muito diverso de possibilidades e também de entradas dos trabalhos acadêmicos. Então, como o Mauro estava dizendo, violência, embora faça parte das representações sociais em voga das regiões periféricas urbanas, áreas temáticas como modo de vida e imaginário social e cotidiano, a própria questão do espaço, pobreza e desigualdade, são áreas temáticas muito mais presentes. E outro dado importante que o nosso levantamento traz é como em cada programa de pós-graduação, em cada instituição, alguns temas são mais presentes do que outros. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem o IPUR, que é o Instituto de Planejamento Urbano da UFRJ. Para eles, o espaço urbano e a habitação são áreas temáticas muito relevantes. Já para o programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ, temas como violência assumem um lugar de destaque. E assim, em todas as instituições, você tem aí, digamos assim, áreas preferidas e mais tradicionais de pesquisa. Isso só reforça justamente essa interpretação de que existem muitos assuntos, muitos objetos possíveis dentro desse grande tema das periferias urbanas e das favelas. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Muito bacana isso que você está falando, Diego. Chamando a atenção por um aspecto temporal do artigo, é interessante que vocês mostram que, tanto no Rio quanto em São Paulo, aumenta a ocorrência de pesquisas a partir daquele recorte que vocês colocaram de 2000 a 2005. Então eu queria que vocês articulassem um pouco sobre como analisar essa crescente do debate urbano, como que a gente pode inserir esse crescimento dentro do debate dos mega-eventos e também das mudanças políticas que aconteceram no período. A gente pensou algumas hipóteses para isso, mas tem duas que eu acho que podem ser
consideradas centrais, que é, primeiro, o aumento dos próprios programas de pós-graduação. A pós-graduação ela aumenta como um todo, ao longo das administrações do PT. Então, isso daí já naturalmente leva a um crescimento dessas produções, e depois também a criação do Ministério das Cidades, que acaba estimulando ainda mais o debate, principalmente em alguns campos de conhecimento específicos, como planejamento urbano, as faculdades de arquitetura, que são áreas de peso, áreas de tradição, para você pensar esses espaços de moradia popular. Então, nesse sentido, eu acho que esses dois elementos ajudam a pensar o impulsionamento do próprio debate. Você tem essas questões, e o terceiro caso seria o próprio advento dos chamados mega-eventos, que com a Copa do Mundo vai impactar diferentes cidades brasileiras. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente meio que teve um boom desses mega-eventos, porque você vai ter Olimpíadas, você vai ter a Jornada da Juventude e tantos outros. Então, primeiro, esses acontecimentos, esses mega-eventos, acabam gerando uma série de políticas públicas que vão impactar direto a própria transformação do espaço urbano. E no caso da moradia popular, quando a gente fala de política pública que vai impactar o espaço urbano, nesse contexto, mesmo você tendo uma administração federal dentro do campo progressista, a remoção ainda é um fantasma muito forte. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um caso emblemático, que é a remoção da Vila Autódromo, uma favela na região do chamado Parque Olímpico, que você teve um processo de remoção bastante traumático, com bastante mobilização dos moradores, e acabou se tornando um caso emblemático para os movimentos sociais, mas de fato levaram a transformações no espaço urbano, debates sobre transporte. Então, dessa maneira, isso acaba reverberando. Acho que reverbera no número de teses e até alguns temas. Porque, por exemplo, um dos temas que a gente mais achou foi o próprio espaço urbano, dos mais localizados. Então você vê essa preocupação frequente, você tá pensando o espaço da cidade, os seus usos, as suas transformações, entendeu? Os seus significados. Isso foi muito forte e cabe bem com a historicidade desse período. Agora, falando sobre autoria, gênero e áreas temáticas, o que vocês encontraram tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e acham importante compartilhar conosco? E como interpretar criticamente esse quadro? O nosso levantamento, acho que traz importantes discussões assim sobre como as diferentes áreas, tanto do conhecimento como as áreas temáticas, elas têm tanto presenças diferentes do gênero, como também associações até mesmo estereotipadas sobre os temas. Pensando nas áreas de conhecimento, a partir dos programas de pós-graduação, a gente viu muito a grande predominância de mulheres na área da educação, tanto no Rio quanto nos trabalhos sobre São Paulo, e de outras áreas, como planejamento urbano, própria sociologia, tem uma predominância das pesquisadoras, e outras áreas têm a predominância de pesquisadores homens, como a história, a geografia, a ciência política, que refletem muito essa distribuição desigual dos gêneros nos programas de pós-graduação. Outra associação que talvez não seja tão evidente, mas que é um grande tema de debate, e que na maior parte dos levantamentos do Urban Data a gente acaba discutindo isso, como existem certas áreas temáticas que são tradicionalmente associadas com os gêneros. Então, a área temática de gênero e sexualidade, tanto no caso dos trabalhos sobre o Rio de Janeiro, quanto dos trabalhos sobre São Paulo, é composta majoritariamente por mulheres. E isso se repete quase todos os levantamentos. Criticamente, a gente deve pensar que essa área temática ela deveria também estar sendo debatida por pesquisadores homens, falando sobre não só masculinidade, mas, enfim, uma distribuição e uma participação mais geral dessa área temática. Outra área temática que é majoritariamente associada com pesquisadores do gênero masculino é a área temática de administração e finanças públicas e a área de serviços, espaços e práticas de lazer. Sobretudo essa última, por conta da questão do esporte, está ligado principalmente a essa área temática. No caso do Rio de Janeiro, isso fica mais evidente, com uma coisa interessante pra gente pensar essa questão do corpo, porque no Rio de Janeiro parece mais demarcado. Gênero e sexualidade, São Paulo está mais demarcado, porque eu acho que, se eu não me engano, foram 100% dos trabalhos que a gente achou. Mas no Rio de Janeiro a gente acha uma presença maior de autoras falando sobre gênero e sexualidade, e nós achamos uma presença masculina muito forte, falando sobre serviços, espaços de lazer, que, se você for parar pra pensar, são abordagens diferentes. Pode pensar isso como hipótese, uma abordagem diferente sobre a própria ideia de corpo.
de usos do corpo, enquanto você teria um uso de uma masculinidade que está pensando aí em práticas de lazer, que acaba também pegando o esporte, você pega autoras pensando o corpo através dessa chave de gênero e sexualidade. Também é uma chave interessante para a gente pensar essa questão. Gente, como essas teses de doutorado, elas têm tratado as representações culturais das favelas e periferias. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, como que esse tema, ele ajuda a contrariar algumas ideias mais consolidadas de favela, abrem um novo campo de pesquisa. Primeiro, Bruno, eu acho que a gente tem que pensar que essas próprias produções também são representações sobre favelas. Então é sempre importante a gente estar com isso bem marcado, lembrar isso bem claro. A academia produz representações sobre favelas, não quer dizer o campo da realidade nem nada desse tipo. Só que você tem representações que são do campo corrente. E nos anos 80, nos anos 90, essa representação corrente muitas vezes ela é associada ao campo da violência. Eu acho assim, se a gente for pensar esses espaços historicamente, pobreza é meio que uma chave que está sempre presente, uma chave interpretativa que está sempre presente. A violência, por incrível que pareça, ela também muda ao longo do tempo, mas dos últimos 30, 40 anos é uma chave bem recente. E eu fico pensando, por exemplo, em produções como a do Guilherme Aderal, do Tiaraju Andréia, aí sobre São Paulo, que pega bem essa questão da produção da cultura da periferia. Agora eu vou falar como um estrangeiro, né? Um carioca que ficou em São Paulo. O peso que o Racionais tem aí é muito forte, é uma coisa muito forte, porque se aqui no Rio a gente for pensar em funk carioca, a gente não só pensa em hip hop, são os Racionais. Então, de uma certa forma, você tá chamando atenção, também quando você fala de funk aqui no Rio de Janeiro, você chamar a atenção para essa produção cultural muito forte, que vai para além dessa produção cultural que muitas vezes cai nesse lugar comum. E aí a gente meio que cai numa espécie de redemoinho para pensar, porque você tá pensando cultura, produções culturais nesse sentido, a produção cultural favelada, a produção cultural periférica e ao mesmo tempo a partir de outra produção de representação, que é a produção da representação acadêmica, que fica dialogando nesse campo. Agora, nesse ponto eu sou um pouco cético, porque, por exemplo, a gente tá fazendo essa produção, mas qual é o real impacto que isso tem sobre a sociedade? A gente tá passando aí por um momento terraplanista, eu acho que é um fenômeno não apenas brasileiro, mas mundial. Então, não necessariamente se ouve a parte positiva que a academia pode dizer sobre esses assuntos. Isso é uma constante, porque os governos eles financiam muitas pesquisas sobre espaços de moradia popular, mas de fato, quantas dessas pesquisas estão subsidiando políticas públicas? Isso como um todo. Muitas vezes mais interessante, por exemplo, para um grande veículo de imprensa, você querer ouvir o lugar comum, você querer ouvir falar que a periferia, a favela são lugares de violência, para tratar desse modo. Você não quer ouvir sobre produção cultural nesses espaços. E essa coisa da produção cultural, eu tô pegando só por um exemplo, que a gente poderia falar de economia solidária, por exemplo. Iniciativas de economia solidária, iniciativas do campo da educação popular. Esses assuntos, eles estão contemplados nessa produção. De fato, é algo que a gente tenta trazer à tona, mas é muito difícil você querer dialogar com uma sociedade que não te quer ouvir. E a gente não precisa falar pra ninguém. Nós vivemos desse momento, dessa tentativa de renascimento governamental do fascismo, desse filhote da ditadura que, felizmente, já não tá mais ocupando a cadeira de presidente, mas pode vir a ocupar um dia, pode voltar a ocupar de novo um dia. Ou ele, ou outro filhote da ditadura qualquer que seja. Então, a gente sempre fica nessa questão. Você tem uma produção acadêmica não só ameaçada, mas ela é vilipendiada, ela não é de ouvido. Então, como é que você faz para dialogar com uma sociedade que não necessariamente quer ouvir o que a gente tem a dizer nesse sentido, chamar atenção para esse debate polêmico? Dentro das produções acadêmicas sobre as favelas e as periferias, a gente tem uma mudança de paradigma, eu diria, sobre como o tema da cultura é tratado nessas produções. Então, acho que ali até os anos 90, principalmente, as produções que tratavam de algum modo sobre cultura e esses espaços periféricos, elas iam muito para um caminho de discutir cultura como alienação, cultura hegemônica dentro desses espaços. Não havia muito a discussão desses espaços como produtores de cultura, e sim mais com um consumo mais alienado. E a partir dos anos 90, e principalmente a partir dos anos 2000, você começa a ter uma produção cada vez maior sobre o tema da cultura e da produção cultural nas periferias, que vai cada vez mais discutir qual é o espaço que a periferia e os sujeitos e sujeitas que vivem na periferia, qual o papel, qual o espaço que esses sujeitos têm na produção cultural
E aí, inclusive, é onde eu localizo a minha pesquisa, justamente discutindo essa produção cultural, como aí vão existir pelo menos duas ideias. A primeira, que eu diria que está se tornando cada vez mais hegemônica, que é essa produção cultural periférica como uma maneira de autorrepresentação. O Mauro estava dizendo bem como as periferias, as favelas, elas participam aí do imaginário social como lugares da violência, como lugares da precariedade, e como esses sujeitos coletivos, artistas individuais, eles têm questionado essas representações e exposto e divulgado outras perspectivas das periferias, como lugares de criação, como lugares de solidariedade, como lugares de questionamento político. E uma outra visão possível também, que eu afilio bastante, é de pensar esses espaços e essas pessoas não só como produtoras de autorrepresentações, mas também de produtoras de representações sobre qualquer coisa, sobre o mundo. Então, nesse sentido, ser periférico, estar na periferia, é uma posição, é um lugar epistêmico que você tem para falar sobre o mundo, para falar sobre todas as questões possíveis. E o que leva a uma discussão. O que os periféricos estão ou não autorizados a falarem. Eles podem falar sobre qualquer coisa, eles devem se resumir a falar sobre si, ou a falar sobre si a partir de determinada abordagem, que é mais rentável para mídia de massa. São discussões bem contemporâneas dentro dessa questão das representações culturais. E dentro disso do que o Diego falou, é importante a gente chamar atenção para outro fenômeno, que assim, que a nossa pesquisa a gente não conseguiu mensurar isso, porque a gente não tem como levantar o local de nascimento de cada um dos autores, que nós não conhecemos esses autores, não tem como mensurar. Mas a gente não pode esquecer também, você tem tido um esforço cada vez maior através da política de cotas, não apenas na graduação, mas na pós-graduação, que nós estamos vendo aí surgir cada vez mais mestres e doutores de favelas. Lutamos para que esse movimento se torne cada vez maior. Ele ainda é muito pequeno. Eu acho que o impacto imediato que ele está gerando nesse sentido não é tão grande, mas a gente tem que alimentar esse movimento para que esse impacto seja cada vez maior, porque a entrada dos moradores de favelas e periferias, elas vão transformar o olhar que as universidades vão ter sobre esses espaços e vão transformar de dentro. Então é sempre importante favorecer essa questão. Então eu chutaria que sim, você pode ter uma mudança da relação também a partir desses espaços de convivência, chegando moradores, esses moradores também são pesquisadores, e agora estão voltando o olhar também de quem está produzindo conhecimento. Como o Diego bem chamou a atenção, eles podem produzir representações diversas, falar sobre tudo, incluindo também produzir representações a partir da academia. Então é importante a gente estar atento por esse movimento, mas é aquilo, metodologicamente a gente ainda não teve ferramentas para fazer esse levantamento, mas a gente ao mesmo tempo também não pode ignorar que ele está acontecendo e que estamos lutando para que ele se torne cada vez mais constante, cada vez maior. Muito bom, Diego, Mauro, muito obrigada pela discussão. Acho que só através dessa conversa a gente já consegue compilar uma série de dados importantes que o artigo de vocês traz, assim como as discussões correlatas, o que é super importante quando a gente pensa numa produção como a de vocês. Então, para finalizar essa discussão, entendendo um pouquinho das perspectivas futuras, das conclusões que o material que vocês produziram pode trazer, a partir de todo esse levantamento que vocês realizaram, quais os caminhos e pistas que vocês deslumbram em termos de refinamento dos dados que já são conhecidos e possibilidades de pesquisas também sobre favelas e periferias urbanas no campo dos estudos urbanos? Olha, alguns pontos, porque isso acabou que é um artigo, você tem muitos pontos ainda para explorar, mas com certeza eu gostaria de me aprofundar. Primeiro que a gente fez um levantamento quantitativo, a gente ficou mais na análise quantitativa. Eu acho que um outro passo seria você partir para a análise qualitativa mesmo, você pegar algumas obras que chamam mais atenção dentro do que foi levantado, do material levantado, para aprofundar. E dentro desse sentido, eu gostaria muito de aprofundar ainda essa questão da relação de gênero e autoria, porque realmente você pega dados muito interessantes e dados que você pensa as próprias contradições da nossa sociedade. Aquilo, quando eu fiz aquela observação sobre a questão do corpo, você aqui no Rio de Janeiro tem trabalhos que quando falam sobre corpo, escrito por autoras, está na questão da gênero e sexualidade. Quando você tem trabalhos escritos por autores, você está na questão de espaços de lazer, que envolve esporte, uma série de outras atividades. Então eu acredito que você pensar essas questões, a relação de gênero e autoria, posteriormente depois você também pensar gênero e autoria
autoria não apenas dos autores e autores, mas orientadores e orientadoras. Também seria muito interessante. Então, eu acho que só isso já seria um campo para uma reflexão epistemológica riquíssima. Possibilidade você tem várias aberturas, inclusive, de novo, voltando, a minha grande provocação para esse pós-doutorado, para essa pergunta, também é a ausência no campo no qual eu atuo, que é a história. Então, pensar também como é que outras disciplinas podem contribuir, ou que produzem pouco, ou que produzem quase nada, como é que elas podem contribuir para o próprio campo de estudos da favela e também dos estudos urbanos, mas eu gostaria de investir algo nesse sentido, que eu acho que seria bem representativo. Eu acho que no sentido ainda de explorar mais a relação entre o gênero da autoria e as pesquisas sobre favelas e periferias urbanas, é uma questão que me intriga, assim, e que também necessitaria de uma análise mais aprofundada e qualitativa das obras, de entender como que as áreas temáticas mais presentes, que são modos de vida, imaginário, cotidiano, espaço urbano, pobreza e desigualdade, como essas mesmas áreas temáticas são abordadas e são desenvolvidas pelos diferentes gêneros, porque são as principais áreas temáticas para ambos os gêneros que a gente considera. E a gente sabe que qualitativamente as pesquisas elas podem mudar bastante. Então, como será que é o olhar de cada um dos gêneros no desenvolvimento dessas pesquisas que tratam, em tese, das mesmas áreas temáticas? Acho que isso seria um desenvolvimento bastante interessante, como que pesquisadoras trabalham com a questão da pobreza e da desigualdade, como pesquisadores trabalham com a questão do cotidiano. É uma coisa que intriga bastante. E talvez se aprofundar mais nessas próprias pesquisas sobre como que os termos em si, periferias e favelas, são utilizados na prática. Se eles podem ser colocados como sinônimos, se eles podem ser utilizados no mesmo contexto geográfico. Então, é algo que pode render bastante ainda para próximos textos, né? Muito bem, pessoal. Queria agradecer demais ao Bruno, à Isis, pela parceria nesse episódio e especialmente aos nossos convidados de hoje, Mauro e Diego. Obrigada por apresentarem esse artigo. Se vocês pudessem deixar, assim, palavras finais de como é que a gente encontra o material, um pouquinho também, acho que, de novo, reforço sobre a importância da base, de como ela pode nos ajudar tanto para encontrar trabalhos sobre os nossos interesses no campo dos estudos urbanos, como também para trazer dados super importantes, como é que vocês fazem no artigo de vocês. Então, se vocês puderem contar um pouco mais sobre o artigo, sobre as futuras repercussões e já encaminhando mesmo para o final, nos agradecimentos, se quiserem deixar alguma informação que vocês consideram útil para esse momento, agora é a hora. Então, eu queria mais uma vez agradecer demais a presença e a participação de vocês hoje aqui nesse episódio. Eu que agradeço aí o convite também, a poder dialogar aí com o Bruno, com o Isis, com a Ana Carolina, com o meu parceiro Diego. Só lembrando que esse artigo, ele vai ser um dossiê sobre justamente questões urbanas, temas urbanos dentro da revista Circo, que é a revista do Arquivo Nacional. Então, ele breve agora está previsto para sair o número agora no final de abril. Ele pode ser acessado online, pode ser acessado no site e vamos esperar aí, poder dialogar, aumentar aí o comentário de vocês e estimular esse campo de reflexão dos estudos urbanos, que ele é de grande importância e vai ser retomado cada vez mais, uma vez que temos aí uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, né, de pelo menos de estrutura de governo, que a gente possa pelo menos voltar a ter uma discussão em busca de um espaço urbano inclusivo para todos nós. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar da pesquisa com o Mauro, escrever o texto e agora tá conversando com vocês aqui. Logo mais sai a publicação do nosso texto e reforçar assim, a importância que bases de dados e plataformas como o Urban Data Brasil têm na divulgação do conhecimento acadêmico já produzido sobre os estudos urbanos. Então, acho que sem a plataforma e sem esse grupo de pessoas, a gente não conseguiria ter feito essa pesquisa do mesmo modo e a gente não estaria agora aqui também divulgando e falando sobre. Para mim é um prazer participar desse projeto e é isso, gente. Obrigado por convidarem, por ouvirem, e é isso. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.